1 Samuel 7, versículo 1. Primeira Samuel, capítulo 7, versículo 1. Esses dias atrás, eu acabei abrindo o culto, falando um pouquinho sobre esse assunto. Hoje eu quero me aprofundar mais sobre essa questão. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração, para nós nos aprofundar mais sobre esse tema. Então eu vou estar me aprofundando um pouquinho mais sobre esse tema, que é de Abinadab. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Pai, que o Senhor possa nessa manhã falar aos nossos corações mais, que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra entre no nosso interior, e que nada roube a Tua palavra de nós. Que o Senhor, Pai, nesse momento tira toda a distração, conduz nós a um lugar profundo no Espírito, nos conduz a um lugar de profundidade no Espírito nesse momento. Eu lhe peço, Pai, que cada palavra que saia dos meus lábios seja direcionada pelo Teu Espírito, que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que o Senhor possa me levar, Senhor, a lembrar, e o Senhor possa também, Senhor, me levar a fluir, Pai, em liberdade naquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, para liberar sobre a vida dos meus irmãos. Que todos possam receber com o coração aberto, e que se há alguma trava no entendimento do inimigo, para que essa palavra não venha a ser entendida, nós declaramos em nome de Jesus que essa trava seja desfeita. Todo sofisma, toda fortaleza da mente, nós declaramos agora sendo quebrada pelo poder do nome de Jesus, e declaramos a Tua palavra sendo liberada em liberdade, e a Tua palavra sendo entendida em todos os corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a maior tragédia espiritual que nós podemos viver, não é muitas vezes nós não termos a presença de Deus, isso é uma tragédia, mas a grande tragédia muitas vezes é nós pensarmos que estamos com a presença, e a presença não está conosco, ou nós termos a presença e não reconhecermos a presença. A presença está no lugar e não ser reconhecida que está ali. Eu acho que nós vemos isso em muitos lugares. A presença do Senhor até está, mas ela não é honrada, ela não é reconhecida. Muitas vezes a presença do Senhor está em alguns lugares, a presença do Senhor está no meio do povo, mas ela não é discernida, ela não é honrada, não é reverenciada, não há muitas vezes uma resposta adequada à presença de Deus. E nós vemos que há muitos ambientes nos dias de hoje cheios de religião, mas com pouca presença. Nós vemos hoje que há muitos lugares que estão recheados de uma religião que aparenta ser algo de Deus, mas é apenas religião. Não há vida, não há Deus, não há profundidade, não há santidade, não há fome pela presença, é apenas uma religião. E muitas vezes as pessoas acabam confundindo religião com Deus, acabam confundindo uma vida religiosa com uma vida de intimidade. Tem pessoas que são religiosas, mas não são íntimas de Deus. Tem pessoas que acabam vivendo uma vida dentro de uma religião, mas não dentro da presença. Vocês estão entendendo? A pessoa vive dentro de um cenário religioso, ela está inserida na religião, e ela começa a viver uma vida religiosa, mas sem vida de Deus, sem intimidade com o Senhor, sem desejo de conhecer realmente o Senhor. Ela deseja conhecer a religião, mas não o Senhor da religião. Ela deseja muitas vezes estar inserida no meio, mas ela não deseja realmente conhecer o Senhor que está acima de toda religião, que é o cristianismo.
O cristianismo sem Deus é religião. Agora o cristianismo junto com Cristo, com Deus, se torna vida em nós, se torna transformação em nós, se transforma a nossa vida e nossa casa. Deus, Ele não nos chamou para viver uma religião, Deus nos chamou para viver uma comunhão e uma intimidade com Ele. Deus não nos chamou para estar inseridos dentro de um dogma religioso, Deus nos chamou para estar inseridos no coração dEle, na vida dEle, e a vida dEle está inserida em nós. Nós não podemos confundir isso. Muitas pessoas pensam que a vestimenta faz com que eu seja honrado diante do Senhor. Não é isso. É bom nós nos arrumarmos bem. Eu vi o pastor, eu estou falando do pastor Luiz já, hein? O pastor Luiz, o irmão Luiz, ele falou algo que é verdade. Nós precisamos sim nos importar como vamos nos apresentar diante do Senhor. Isso é algo que é necessário. Não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer forma. Mas tem pessoas que acabam confundindo isso, acabam pensando que se eu vestir uma roupa bonita, eu já estou garantido na presença, Deus já está me aceitando, porque o que adianta você estar com uma roupa linda e teu coração está podre? O que adianta a roupa com o coração podre, irmãos? Porque o que importa para o Senhor não é a vestimenta, o que importa para o Senhor é o coração ter as mais lindas vestimentas diante do Senhor. Agora o meu coração cheio da beleza de Cristo, cheio de desejo de conhecer o Senhor, com uma roupa que eu vou com a minha melhor roupa diante do Senhor, isso agrada a Deus. Tem pessoas que pensam que se eu colocar a Bíblia debaixo do braço e sair pela rua mostrando que a Bíblia está aqui, eu sou um bom cristão. Mas não é a Bíblia debaixo do braço que Deus quer a Bíblia dentro do teu coração. Deus não quer que você pegue essa Bíblia e coloque aqui debaixo do braço e saia pela rua falando: olha como é que eu sou bom, eu tenho a Bíblia debaixo do braço, ando na rua e eu sou crente. Deus quer que essa Bíblia, ela venha estar inserida no mais profundo do teu coração. É isso que Deus quer, é esse desejo do Senhor. O desejo do Senhor é isso, é nós não apenas pregarmos a palavra, mas nós venhamos a viver a palavra. É isso que o Senhor deseja. Nós precisamos retornar a um lugar, eu falo nós, aqueles que se perderam, nós precisamos voltar a um lugar de entendermos o valor da presença de Deus. Deus, Ele não é qualquer pessoa, Deus não é qualquer coisa, Deus não é. Nós precisamos como igreja, eu falo como igreja, aqueles que não têm esse entendimento ainda, nós precisamos voltar a um lugar aonde a presença do Senhor é honrada, aonde a presença do Senhor tem reverência, aonde culto, eu só olho no celular se for algo sério, eu só olho no celular se for para ler a Bíblia, porque eu estou na presença do Rei. Não é qualquer coisa que me tira da presença, porque Ele é o meu alvo, Ele é o meu desejo, Ele é a sintonia do meu coração, e eu não estou aqui por religião, eu não estou aqui por causa de um pastor, e eu não estou aqui por causa de uma placa de uma igreja, eu estou aqui porque eu amo a presença de Deus, e nós precisamos resgatar esse amor pela presença. Nós vemos aqui Abinadab, um homem que foi presenteado. Irmãos, naquela época, Abinadab era o homem mais honrado de todos, por poder ter a arca em sua casa. Não é qualquer pessoa que podia ter a arca. Na verdade, a arca não poderia estar em qualquer lugar. Representava a presença do Deus Altíssimo. Representava a presença de Deus, era a representação máxima da presença, aonde a arca estava, ali significava que Deus estava naquele lugar, aonde a arca estava inserida, Deus estava inserido, e ele foi presenteado com a arca em sua casa.
ele recebeu a arca depois que ela foi enviada pelos filisteus. Vou contar um pouco do contexto. A arca foi roubada de Israel pelos filisteus. Ficou, se eu não me engano, uns 9 meses, 7 meses na terra dos filisteus. Quando a arca ficou lá, não houve honra para a presença, trataram a presença de qualquer jeito. O que aconteceu? Começou a surgir enfermidades em todos os filisteus. Eles começaram a receber úlceras, começaram a receber tumores, e fora isso, Deus que eles tinham como Deus supremo, que era Dagon, a arca ficou no mesmo lugar dele, e todos os dias Dagon acordava, a estátua prostrada diante da arca. Todos os dias eles entravam lá, os sacerdotes de Dagon no templo, e viam lá, até que um dia chegou, e Dagon estava sem os braços, sem a cabeça, só o tronco caído diante da arca, e eles falaram, não, essa arca não pode mais ficar aqui. E eles fizeram um projeto, vamos mandar a arca de novo para Israel, não queremos mais ela. Roubamos, mas não queremos mais, leva essa coisa, leva a arca daqui. E daí eles falaram assim, como que a gente manda a arca? Vamos criar ali uma carroça, colocar ali uns bois, colocar a carroça, a arca em cima da carroça, e vamos enviar onde a arca parar, onde ela deseja ficar. E a arca foi embora, enfim, chegou em Israel. A primeira cidade que recebeu a arca também tratou de qualquer jeito, começou a morrer um monte de gente, porque queriam ver o que tinha dentro da arca e não podia abrir a arca, trataram sem reverência, sem temor. De repente falaram, vamos enviar para outro lugar, e enviaram até chegar a Abinadab, na casa de Abinadab, e foi recebida na casa desse homem que se chama Abinadab. A arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. E qual foi o resultado? Nenhum. O que aconteceu? Nada. Abinadab recebeu algo extraordinário? Não. Você vê falando sobre Abinadab, acontecendo um milagre, a casa dele sendo envolvida pela presença, um avivamento acontecendo na casa de Abinadab, algo sobrenatural surgindo na casa dele? Não. E 20 anos, com a oportunidade de mudar a vida e não mudou. 20 anos com a oportunidade de ver a família dele recebendo coisas sobrenaturais e não recebeu. 20 anos ele teve a oportunidade de ver algo sobrenatural acontecendo em sua história e não aproveitou a oportunidade. E 20 anos continuou do mesmo jeito. Não mudou em nada. A arca estava ali, a presença estava ali, mas foi tratada como algo qualquer. A presença estava na casa de Abinadab e foi tratada como algo comum. Foi colocado em qualquer lugar, junto com qualquer coisa. Talvez foi colocado lá no porão. Diz que eles guardaram a arca, eu acho que guardaram tão bem no porão, em qualquer lugar, que ela não foi honrada, não foi reverenciada, não houve temor, não houve algo sincero no coração de Abinadab e da sua geração, que pudesse impactar a casa dele. Ele teve a oportunidade de ter a geração dele impactada. Você entende isso? Não era só ele, os filhos dos filhos. A geração toda poderia ter sido impactada pelo privilégio de estar com a presença e não aproveitou. Porque, irmãos, tratou a presença como algo qualquer e comum. E a presença de Deus não é comum. A presença de Deus não é algo qualquer. A presença de Deus é o maior tesouro que podemos ter. A presença de Deus, ela é o maior tesouro que você pode ter na tua vida. Deus não é comum. Nós somos, mas Ele pega o comum e transforma em extraordinário. Porque Ele nos transforma como Ele é extraordinário. Então Ele pega pessoas comuns e faz se transformar em pessoas que nunca imaginaram ser. Eu nunca imaginei ser quem eu sou, irmãos, pregar, estar aqui, cantar, adorar. Eu nunca quis isso, mas Deus, Ele fez algo extraordinário.
Deus, Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele pega aquela pessoa que se pensa que é a mais sábia da terra. Deus pega uma pessoa comum e fala: vem aqui, eu vou te mostrar o que é sabedoria. E mostra a sabedoria para os mais indoutos que existem. Porque a presença de Deus não é comum e não pode ser tratada como algo qualquer. E é isso que muitas vezes fazemos. Nós tratamos a presença como algo comum, entramos numa rotina religiosa, aonde começamos a tratar a presença de Deus de qualquer forma. Pensamos que estamos na presença de qualquer um, e não estamos na presença de qualquer um. Existe um Deus santo que está aqui, existe um Deus eterno que está aqui, existe um Deus que tem todo o poder que está aqui, existe um Deus que ama a nossa vida e está aqui, mas Ele ama também justiça, santidade e temor. Abinadab, ele estava ali 20 anos, e é isso que nós vemos muitas pessoas, 30 anos do Evangelho, 20 anos do Evangelho, 10 anos do Evangelho. O que está acontecendo com a sua vida? A questão não é que se Deus está com você, a questão é se você está com Deus. A questão não é se Deus quer fazer, a questão é se você vai dar resposta ao que Ele quer fazer na sua vida. Porque, irmãos, Abinadab, a presença estava ali, mas não houve resposta para a presença, não houve honra, não houve nada, a presença não operou. Agora, por que eu estou falando isso? Porque Deus não quer que você viva 10 anos do mesmo jeito. Deus não quer que você viva 20 anos da mesma forma. Deus, Ele não quer que você perca a oportunidade da sua vida. A oportunidade da sua vida está à sua frente. Quer que tua casa seja transformada? Honre a presença na sua casa. Quer que teus filhos amem a Cristo e amem a Deus? Que eles vejam em você esse amor. Se você deseja realmente viver perto da presença, se lance nela. Deus, Ele não te chamou para você apenas estar próximo da presença. Deus, Ele te chamou para ser íntimo da presença. Há uma diferença entre proximidade e intimidade. Abinadab estava próximo da presença. A presença estava lá na casa dele, mas estava próxima, mas não havia intimidade. Tem muitas pessoas que estão aqui, e por estar aqui estão próximas de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui, você crendo ou não, onde 2 mais estiverem reunidos no meu nome, ali estarei. Eu creio na palavra e ponto final, Deus está aqui. Eu sentindo ou não, arrepio ou não, Deus está aqui. Deus está aqui, e por Deus estar aqui, você está próximo. Mas não há intimidade, porque a intimidade é algo construído. A intimidade não nasce da noite para o dia. Você não é íntimo de uma pessoa de conversar um dia. Você não é íntimo de uma pessoa, de falar com a pessoa uma vez no ano, 1 hora. Você não é íntimo. A intimidade flui de um relacionamento verdadeiro e intenso. Você só se transformou íntimo da tua esposa porque você se abriu para a tua esposa, o teu coração foi aberto para ela e o coração dela foi aberto para você. E vocês conversaram e começaram a ter intimidade. E no casamento, cada ano nós vamos se tornando mais íntimos. Porque no começo, você ainda tem aquela questão, um pouco de vergonha de algumas coisas, você começa a ter aquela questão de ter alguns receios. Mas depois que começa a ter intimidade, claro que a intimidade tem que ter um limite, brincadeira. Mas ele começa a ter intimidade. Você só de olhar para a esposa já sabe o que você está pensando. Só da esposa olhar para você assim e falar: "Ih, deu ruim". Depois da conversa, já sabe que vai dar ruim em casa. A esposa só de olhar meio assim com o olhar já sabe: "Ih, esse olhar eu já conheço". Vai dar ruim em casa, você nem fala nada, já sabe, chega em casa já pronto, né? Tá, o que eu fiz? E, como diz, batata. Ela chega: "Não gostei". Porque é intimidade, irmãos. Deus, Ele não quer construir religião no teu coração, Deus quer construir intimidade dentro de você. Deus quer se revelar a você. Deus quer não apenas que você conheça Ele, Ele também quer que você se abra diante da presença dEle e fale: "Senhor, o meu coração está desse jeito".
É isso que Deus quer. Isso é intimidade. Intimidade é a pessoa ter liberdade com você, você ter liberdade com a pessoa. Intimidade é você saber que quando você precisa da pessoa, ela vai estar com você. E quando a pessoa precisa de você, você está lá. Porque vocês são íntimos e você conhece. Então Deus, Ele não te chamou para proximidade, Deus te chamou para intimidade. Deus te chamou para você ser intenso. Não é o quanto conheço, é o quanto eu sou intenso diante daquilo que Deus tem me revelado. O quanto você é intenso pela tua busca. O quanto você tem sido intenso em sua devoção. Porque, irmãos, Deus não quer religião, Deus quer devoção. Devoção é eu fechar a porta do meu quarto todos os dias e falar: Senhor, estou aqui diante de Ti. Pegar o meu violão e começar a tocar lá e liberar canções novas, cânticos novos diante do coração dele, sabe, fluir na liberdade. Aí eu não sei tocar e cantar, entra no teu quarto, fecha lá o quarto, se ajoelha e fala: Senhor, estou aqui diante de Ti, não sei o que dizer, mas estou aqui, eu quero Te conhecer. Talvez você vai entrar lá várias vezes, não vai fluir muito, mas vai chegar um dia, meu irmão, vai chegar um dia que o quarto vai ficar pequeno, vai ficar um dia onde a presença vai entrar de tal forma lá, que você vai falar: o que está acontecendo hoje? Eu vou falar: você foi devoto, foi intenso, estou te presenteando hoje com a minha presença. Tem que a gente entra no quarto acabado. Quantas vezes já entrei no secreto sem força, e saí de lá, eu já falei que renovado, com o peito estufado que nem pombo, sai lá pronto para a guerra de novo, fala: agora estou pronto de novo. Porque, irmãos, a presença de Deus, é que nem diz aquela música lá: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não tem como. Quem já pisou no Santo dos Santos, sabe que não existe outro lugar. Muitos ainda não pisaram. Eu quero profetizar que você vai pisar em nome de Jesus, no Santo dos Santos, porque quem pisou no Santo dos Santos, já não se contenta com religião, já não se contenta com proximidade, já não se contenta se não for algo mais intenso. Estão entendendo? Então Abinadab, ele não valorizou a presença, e a consequência dele não valorizar a presença, e é um detalhe que nós precisamos nos atentar, é que não só houve uma consequência sobre a vida de Abinadab, que não teve nada que aconteceu de bom, mas teve uma consequência na vida dos seus filhos. Isso nós precisamos nos atentar. Abinadab não valorizou a presença. O que os filhos viram? A presença é algo comum. A presença é algo sem valor. A presença é algo entre outras coisas. A arca é apenas algo comum. E foi isso que Abinadab acabou passando para os seus filhos. Falta de amor, falta de reverência, falta de amor pela presença. E o que aconteceu com isso? Houve consequências. Nós vemos que Davi, uma das primeiras coisas que Davi fez, não foi a primeira, mas uma das primeiras coisas, podemos dizer a maior, foi falar para a arca sair da casa de Abinadab e retornar para Jerusalém. Então a arca, ela foi tirada da casa de Abinadab depois de 20 anos, Saul não estava nem aí com a presença, Saul nem queria a presença, o rei anterior não estava nem aí, mas quando Davi assumiu, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele falou: a presença de Deus tem que estar em um lugar de destaque e em um lugar de valor. Ele falou: traga da casa de Abinadab e leve até a tenda que eu estou montando aqui em Jerusalém. E Davi montou uma tenda de adoração, onde a arca era adorada 24 horas por dia, que tinha o turno 24/7, que era 24 horas, canções, adoração, e as pessoas adorando a presença, porque ele entendeu que a presença precisa ser valorizada, e ele falou: trago, e quando foi para sair da casa de Abinadab para Jerusalém, o que Abinadab fez? Falou: a arca veio num carroça, veio com bois, eu vou mandar do mesmo jeito. E ele pegou a carroça, colocou lá a arca, colocou os bois e falou para os filhos dele: usa aí, leve, vamos. Meu irmão, não teve nem resistência, nem falando: não, por favor, deixa a presença da minha casa. Leve, tchau, bye bye. E de repente foi indo a presença embora.
Se ele amasse a presença, ele ia ficar chorando atrás, falando: meu Deus, vou ficar sem a presença. Deus, onde o Senhor estiver, eu vou estar. Eu vou morar em Jerusalém agora, vou estar naquele templo, de algum jeito eu vou entrar na escala da adoração, de algum jeito eu vou ter contato. Mas não, irmãos, não havia valor. Pegou e falou: leva, filhos. E foram levando. De repente diz que os bois lá, as vacas, tropeçaram. Quando elas tropeçaram, diz que a arca ia cair. Quando a arca foi cair, Uza meteu a mão na arca. Quando ele colocou a mão na arca, diz que ele morreu na hora. Porque, irmãos, o pai não ensinou que não se toca na presença da forma que ele estava tocando. Não era o jeito certo para tocar. E ele simplesmente foi lá e meteu a mão na arca e morreu. Então a consequência de um pai sem temor foi um filho morto diante da presença. Isso é muito sério. Isso mostra, irmãos, que muitas vezes o que nós estamos transmitindo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vou além. O que nós estamos transmitindo para as pessoas que estão dentro da nossa casa. Vou além. O que nós estamos transmitindo para a nossa esposa, para o nosso esposo e para os nossos filhos. Ah não, mas ele sabe que eu amo a presença. Mas as atitudes sempre vão falar mais alto do que nossas palavras. Você pode falar que ama, mas qual tem sido a sua atitude? Você pode falar que a presença do Senhor é bem-vinda na sua casa, mas qual tem sido a sua atitude com a presença na sua casa? Você tem ensinado seu filho e sua filha a honrar o Senhor? Você tem ensinado que a presença do Senhor é algo de valor, é um tesouro inestimável? Você tem ensinado? Eu tenho. Mas você se dedica a estar na presença? O teu filho vê você fechando a porta do teu quarto, entrando na presença? O teu filho vê você pegando tua esposa, o teu esposo sentando na sala e falando assim: vamos hoje ter o culto nosso e vamos orar ao Senhor todos os dias como família? Porque é importante. Porque o papai, ele tem a força do braço, muitas vezes chega até um lugar, mas sem a presença, filho, sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. É Ele que cuida dessa casa. O papai trabalha todo dia, mas quem provê é Deus. O papai sai para trabalhar todo dia, mas quem provê o fôlego do pai, e quem está provendo na nossa casa é o papai do céu. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida do papai e da mamãe, é Ele que tem cuidado de você. Cada presente que você ganha, cada provisão que vem, é presente do papai do céu para você, é provisão do papai. E você começa a levar o teu filho, a tua família, a entender que tudo que você tem, tudo aquilo que existe, vem de uma fonte, é Deus. Se você não faz isso, eu estou te desafiando e Deus está aqui falando com você. É o momento de você resgatar o valor da presença na sua casa. É o momento de você resgatar o valor da presença no seu lar. É o momento da tua família ver realmente que a presença de Deus é valorosa para você. Eu sempre falo para a Karina, independente se eu estou com vontade ou não, se o Azaf está com vontade ou não, se ela está com vontade ou não, nós vamos para a igreja. Por quê? Irmão, se eu não mostrar que é importante estar aqui, quando ela estiver mais velha, ou ele estiver mais velho, ele vai achar que aqui não é algo que tem prioridade, então ele pode estar em qualquer lugar. Agora, se ele vê o pai dele cansado, não dormiu bem, trabalhou a semana inteira e falar: filho, vamos para a igreja, não por religião, mas porque eu amo a presença do Senhor, e o Senhor falou que é necessário congregar, e nós vamos congregar para honrar a vontade dEle. E nós precisamos aprender algo, filho, precisamos amar os nossos irmãos, e é na igreja que nós somos lapidados, é na igreja que Deus trabalha em nossas vidas. E daí você vai pegar o teu filho, a tua filha, e vai falar: nós vamos estar lá. E ela vai ver você cansado, e estando aqui, ela vai falar: realmente a presença do Senhor é valorosa, realmente a presença do Senhor é algo importante, eu não posso sair dessa presença. Agora, se qualquer coisa nos tira dos cultos, qualquer coisa nos tira da oração, qualquer coisa nos tira da presença, o que estamos mostrando para a nossa casa? O que estamos mostrando para a nossa família? Ah, eu não tenho dinheiro, não vou no culto. Para que serve a igreja, meu irmão? Comunicai as suas necessidades aos
santos. Não tem culto, sabe? Mas Deus vai revelar para o pastor que eu não tenho gasolina. A palavra do Senhor diz: comunicai. E muitas vezes Deus não faz isso para gerar o quê? Humildade no seu coração e quebrar teu orgulho. Somos muito orgulhosos muitas vezes. Irmão, a palavra do Senhor diz que Deus rejeita o orgulhoso e ama o humilde. Então nós precisamos, esse ano é o ano que você precisa se dedicar mais. Você precisa mostrar mais que a presença do Senhor tem valor dentro da sua casa. Honre a presença dentro da sua casa. Valorize a presença dentro da sua casa. Tenha cultos dentro do seu lar. Adore ao Senhor. Que teu filho, em vez de você lavando a louça, falando lá: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Te amo, Deus, tua graça nunca. O Asaf fala assim: pai, canta a música do chorar. Eu falei: meu Deus, filho, nós queremos viver uma vida de alegria. Ele canta a música do chorar. Deixa eu lembrar a música do chorar agora. O choro dura uma noite, mas a alegria, eu acho que é. Ele fala: canta, mas é uma música que do chorar, mas dura uma noite, glória a Deus. Não é aquela: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. No início que eu esqueci, tem lá a parte do choro. Ele fala para mim que essa música do chorar, pai. Não, é outra. Ficou na minha memória, é outra. Mas enfim, depois você vê lá: Deus proverá. Ele entra no carro, começa a colocar as músicas, ele gosta do Deus proverá em reggae. Tem que ser em reggae ainda. Ele fala: não, essa não, próxima. Daí coloca em reggae lá. Mas irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a nossa família, ela precisa entender que mesmo estando cansado, Deus está acima do meu cansaço. Ele é importante. Porque quando ele for mais velho, teu filho, tua filha, dá tempo ainda, irmão. Mesmo se ele estiver mais velhinho, dá tempo de resgatar. Mas um novinho, quando for mais velho, vai falar assim: meu pai, ele sempre esteve lá. Eu vi meu pai saindo com dor de cabeça para estar lá. Eu vi meu pai cheio de problemas, estando lá. Eu vou honrar a presença do Senhor, porque eu aprendi do meu pai o que é a honra. Eu aprendi da minha mãe o que é a honra. Irmãos, Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Deus, Ele quer mudar a tua história. O que você não pode fazer, Deus pode. A porta que você não consegue abrir, Ele abre. Mas para isso é necessário darmos uma resposta a Deus de honra em nossos lares. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja e falar: pode contar comigo, e tua família não poder contar com você dentro do seu lar. Não tem como, irmãos. Nós precisamos, de casa para cá, não é daqui para casa. Nós não podemos participar de uma vida hipócrita, uma vida falsa. Onde aqui nós estamos com a nossa esposa: eu te amo, e em casa não há amor. Não pode. Deus não quer isso. Deus quer que você fale: pai, meu casamento não está legal. Meu casamento não está dando certo, me ajuda. E Deus vai falar: fala com os teus pastores, vai falar com o pastor Marcelo, vai falar conosco, vai falar: não está legal, me ajudem. E nós vamos ajudar, e Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar a tua vida, mas tudo nasce de uma verdade. Deus não trabalha no molde da hipocrisia. Não há dentro dos elementos do trabalho de Deus a hipocrisia, só há verdade. Eu não estou legal, fala que não está legal. E Uza, ele viveu perto da arca, mas longe do entendimento do que significava a arca. Ele viveu perto da arca, mas longe do entendimento da santidade, longe do temor. Não vamos deixar a nossa família se perder, amém? Dá tempo, irmãos, não estou aqui para te julgar. Eu não estou dando uma palavra de julgamento. Eu estou dando uma palavra de mudança para a tua vida. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar a sair da situação em que você está. Se eu quero te ajudar, Deus está aqui e vai te ajudar.
Mas você precisa entender que precisa de ajuda e falar: Senhor, a minha casa está sem temor, eu vou estabelecer o temor. E não é por força, é pela graça. Muitas vezes tua esposa não quer. Você pega o violão, senta na sala. A sala é pública. A sala é pública, de ambos. Não tem nada fazendo, você fala: oh, a minha vez agora. Chega lá e começa a orar, irmão. Fala: Deus, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa minha esposa. Deus, que a nossa família seja um exemplo, que a nossa família seja uma bênção, que eu consiga ser o melhor esposo para minha esposa. Irmão, ela vai estar ouvindo. Ela fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Daí a esposa, a mesma coisa: pai, ajuda meu esposo. Ajuda ele, só não vai dar indireta, né, irmã? Ajuda ele a lavar a louça. Ajuda ele a ter entendimento que a louça está lá, Senhora. Que ele entenda. Não, pai, abençoa a vida do meu esposo, ele é uma bênção. Que o Senhor fortaleça a vida dele. Que o Senhor possa ajudá-lo a cada vez mais se transformar num esposo que ele é amado. E ele vai entender isso, irmãos. Isso vai quebrantando o coração e quebrando. Quando você vê, as coisas começam a mudar. Porque onde a presença do Senhor está, meu irmão, já vou entrar nisso. Onde a presença do Senhor está, coisas extraordinárias acontecem. Agora, para trazer, Abinadab viveu uma vida qualquer, comum, perdeu um filho, não houve reverência, não houve temor, tratou a presença de qualquer forma, 20 anos e nada. Agora entrou outra pessoa em cena. Nós começamos a conhecer Obed-edom. Obed-edom, a arca estava sendo levada, Uza meteu a mão. Davi falou: opa, como é que eu vou trazer a presença do Senhor para Jerusalém? Houve um temor no coração de Davi, falou: vou esperar um pouquinho, preciso entender um pouquinho mais. E falou assim: por enquanto deixa aí, na casa de Obed-edom. Obed-edom recebeu a arca. Irmãos, com certeza Obed-edom foi totalmente diferente da Abinadab. Deve ter colocado em um lugar de destaque a arca. Talvez deixou o quarto dele para a arca. Falou assim: não, aqui é o melhor lugar, pode ficar aqui, ó. Ele recebeu a arca e deu resposta à presença. Reverenciou, houve temor, houve fome, houve gratidão pelo privilégio de estar com a presença no seu lar. Em 3 meses, escute bem, 20 anos, 3 meses. Em 3 meses, ele foi tão abençoado, que se espalhou a notícia por todo Israel, que chegou aos ouvidos de Davi e falou: você não sabe o que está acontecendo com Obed-edom e sua família. O que está acontecendo? A família dele está sendo abençoada de tal maneira, por amor à arca. E Davi falou: opa, eu quero também. Daí ele falou: vamos buscar de novo a arca. E com certeza Obed-edom foi lá: Deus, não sai daqui não. E tenho certeza que Obed-edom foi um que estava direto lá na presença, porque quem ama a presença vai onde a presença está, vai de atrás. E foi, naquela época tinha de atrás. Hoje Deus está aqui, hoje Deus habita em nós, hoje Deus está presente, mas naquela época tinha que ir de atrás da presença, e ele foi de atrás. Mas em 3 meses a família da Abinadab foi totalmente abençoada. Em 3 meses a família da Abinadab recebeu o que não tinha recebido a vida toda. Em 3 meses a família da Abinadab, até hoje é conhecida o Obed-edom, quer dizer, até hoje Obed-edom é conhecido como aquele que recebeu a arca e foi extremamente abençoado. Agora, irmãos, a diferença não está em quanto tempo está na presença, mas a intensidade da tua busca, honra e reverência. Você pode em uma semana receber mais do que uma pessoa que está aqui há 20 anos. Você pode, esse mês, receber mais do que uma pessoa que está na presença do Senhor em qualquer outro lugar há 30 anos. É isso que Deus quer que nós venhamos entender. Não é a força do nosso braço, é a presença dEle. Não é a nossa capacidade, é a capacidade dEle em nós. Deus, Ele quer nos tirar muitas vezes da força do nosso braço. Nós queremos resolver as coisas com a nossa força, mas Deus está falando: se nós nos rendermos à presença, se nós colocarmos a presença no lugar que ela merece, de valor em nossas vidas, é Ele que vai operar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai mudar a tua casa, é Ele que vai mudar a tua vida, é Ele que vai mudar teu esposo, é Ele que vai mudar tua esposa, é Ele que vai mudar teu filho, tua filha, é Ele que vai mudar as circunstâncias da sua vida. É Ele.
Aonde a presença de Deus é valorizada e honrada, a casa muda. Quer mudança na sua casa? Honre a presença, valorize ela no seu lar. Aonde a presença do Senhor é valorizada, a família é alcançada, o ambiente é transformado, o pecado perde a força, a santidade volta a ser prioridade, a paz governa no lar, a confusão espiritual se torna em ordem, a opressão espiritual é quebrada, a alegria do Senhor se manifesta, a fé é despertada, corações são quebrantados, decisões são alinhadas com o céu, relacionamentos são restaurados, a atmosfera espiritual muda, a presença de Deus se torna evidente, milagres se tornam consequência, a glória de Deus se manifesta naturalmente, aonde a presença de Deus é honrada. Você quer viver isso na sua vida? Honre a presença. Não é intelecto, o intelecto nos leva até certo ponto, mas é a presença. Irmãos, encerrando, dois personagens para poder estar encerrando. Moisés amou a presença, assim como Obed-edom, mas Moisés ainda teve mais intimidade com Deus. Moisés, nós sabemos o grande versículo que fala sobre essa história, que é Êxodo 33:15, onde Deus fala para Moisés: ó, eu vou te abençoar, você vai para a terra prometida, vai ter vitória, vai ter conquistas, vidas vão ser transformadas, eu vou abençoar vocês, mas uma coisa não vai acontecer. E Moisés fala o que, Senhor? Ele fala: a partir de hoje, um anjo vai com vocês, e a minha presença não vai estar mais juntos. Minha presença, eu não estarei mais, mas a minha provisão estará, o milagre vai acontecer, o meu anjo vai estar se encarregando de todos os detalhes. Moisés poderia ter falado, se ele não amasse a presença, se ele amasse mais as coisas do que Deus, se ele amasse mais a promessa do que o Senhor, se ele amasse mais o sucesso do que o Senhor, ele poderia te falar: obrigado, Senhor, amém, o Senhor é bom demais, o Senhor é muito bondoso, obrigado, eu vou ter promessa, eu vou ter conquista, milagres vão acontecer com o teu povo vai estar guardado, vai, Deus, muito obrigado, Senhor, isso aí. Mas não, ele falou assim: Senhor, não estou aqui por promessa, não estou aqui por bênçãos, eu não estou aqui por nada disso. O que me motivou a fazer o que eu faço, estar onde eu estou, é porque eu amo a tua presença. E se o Senhor não sair daqui, eu não sairei também. Se o Senhor dá um passo para frente, eu vou continuar onde eu estou, porque eu não vou para nenhum lugar sem a presença. Moisés entendeu o valor da presença. Moisés entendeu que a promessa sem presença é apenas uma caminhada. Estou caminhando. Moisés, ele acabou tendo um entendimento que sucesso sem a presença, irmãos, é um fracasso. Qualquer sucesso sem a presença é um fracasso. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da terra, se você não estiver na presença, você é o maior fracassado que existe. Porque, irmãos, nada vale sem a presença. A sua casa só é abençoada pela presença. A sua vida só é o que é pela presença. O que Deus tem feito na sua vida, você entenda isso, é porque Ele ama você, e é porque a presença dEle está contigo. Deus, Ele não quer que nós venhamos estar aqui pela promessa, Deus não quer que venhamos estar aqui pelo sucesso, Deus não quer que venhamos estar aqui, irmãos, apenas para ter um avanço em nossas vidas, porque o avanço sem Deus é um movimento vazio. O avanço sem Deus é apenas uma caminhada sem rumo. Agora, irmãos, Deus quer que venhamos estar aqui porque amamos a presença dEle. Davi, ele declara: não tenho outro bem além de ti. Salmos 16:2. Davi, ele era um rei, ele tinha
súditos. Ele tinha o que quisesse. Ele possuía o que quisesse. E esse homem que tinha tudo, não é uma pessoa que não tem nada, porque muitas vezes não tem nada, ele fala, não tem outro bem, não temos nada, mas é um homem, irmão, que tinha tudo. E ele falou para o Senhor, Senhor, sabe tudo isso que eu tenho? Trono, castelo, súditos, provisão, bênçãos, sucesso, conquistas, tudo isso comparado à tua presença, comparado a quem o Senhor é, não é nada. Eu não possuo outro bem além de ti. Tudo isso é bênção para a minha vida, tudo isso sou grato, Senhor, porque o Senhor tem me abençoado, tudo isso é bênção. Mas comparado ao Senhor, comparado a quem tu és, não é nada. E ele não falou da boca para fora, ele falou do coração, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele teve tanta intimidade com Deus, que ele começou a entender na presença de quem ele estava. Irmãos, o dono da prata e do ouro é o nosso Deus. Você acha que ele tem problema financeiro? Vamos lá, você acha que Deus tem problema financeiro? Você acha que Deus perdeu o poder? Me escute, você acha que Deus perdeu o poder? Se Ele quiser prover na tua vida, Ele não provê? Se Ele não quiser fazer, Ele não faz? Você acha que alguém pode impedir a ação de Deus? Deus falou, operando eu quem? Se Deus quer abrir a porta para você, para a Europa, né, pastora Márcia, Ele vai abrir, ponto final. Ele vai abrir, ponto final. Se Deus vai conduzir para as nações, Ele vai conduzir, ponto final. Deus falou para mim que vai fazer tanta coisa, se for lá para o natural, fala, meu Deus, eu estou pequeno, eu sou mesmo. Mas se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou que é o teu Deus, Ele vai prover, Ele vai prover. Se Deus falou que nunca vi um justo mendigando pão, Ele vai prover. Mas o que precisa é nós dar mais a resposta a Ele, irmãos. O que falta muitas vezes é nós dar uma resposta adequada à altura de Deus. É falar, Deus, eu não vou fazer mais nada na força do meu braço a partir de hoje. Se for para passar necessidade, eu passo. Mas eu creio que o Senhor vai prover no meu lar e eu não vou fazer na força do meu braço. Eu não vou resolver a situação. O problema é nosso que nós vamos resolvendo a situação sem a presença. Porque nós precisamos que nós provemos em nossos lares. Deus não deixou de ser Deus. E Davi, ele fala, Davi não via Deus como um recurso, Davi via Deus como uma herança. Está pegando aí? Davi não via Deus como um recurso para ser abençoado, Davi via Deus como uma herança dada a ele, como um valor, um tesouro. Davi não via Deus como uma bênção, mas como o próprio tesouro pessoal. Deus não era um meio para Davi, Deus era um fim. Não era um meio para ele ser abençoado, era um fim, era o desejo, era o alvo, era o objetivo da vida dele. Quem entende o valor da presença não negocia adoração. Quem entende o valor da presença não negocia adoração, não economiza a entrega e não mede a sua redenção. Quem entende o valor da presença, se lança de cabeça. Quem está entendendo, irmão, o que estou falando hoje aqui? Eu sei que estão quietinhos, estão recebendo, né? Tá assim, ó. É tempo, irmãos, de nós resgatar o valor da presença na igreja do Brasil. É tempo de nós resgatar o amor de simplesmente só estar. Na sexta-feira nós simplesmente só estamos. Ah, mas eu não gosto de ficar adorando demais, irmão, não sabe se vai fazer o quê? Teve um irmão que falou, você fala muito santo. Eu falei, e o anjo fala o quê? Fala o quê? Você se repete muito. Você se repete muito. E no céu, ele ficou lá o quê? Fazendo o quê? Quando você entende, se lança na adoração, muitas vezes você nem está cantando, só está na vibe da presença.
Tem vezes que só entro na vibe da presença e fico, e fico, Eu estou chegando a um momento, irmãos, que eu não me importo mais. Amo você, amo mesmo, de coração. Mas estou chegando a um momento na minha vida que eu falo para ele, não me importo mais. Não me importa o que vão dizer, não me importa com o que vão falar, não me importa. Se acha minha voz bonita ou não quero nem saber, eu quero adorar. Quero gritar aqui, de vez em quando só fico, Sexta-feira agora eu parei e ficaram cantando. E a gente ficou. Porque, irmãos, nós queremos valorizar a presença. Terça-feira na oração, você está aqui, só está. Muitas vezes a gente está fazendo alguns meios para você poder entrar na intimidade, te ajudar. Para que tem as reuniões da igreja na terça de oração? Para te ajudar a entrar em um lugar. Para que tem a sexta-feira? Para te ajudar a entrar em um lugar. Para que tem os cultos? Para te ajudar a entrar em um lugar aonde você vai entender que nada mais importa. Porque, irmãos, o que é a vida sem Deus? É uma existência vazia. Quem é psicólogo entende isso, existência vazia. É uma existência sem sentido, sem propósito. Agora, quando você conhece Deus, Ele fala, eu te amo, te criei. Você foi tecido, criado, formado no ventre da sua mãe. Você não é uma obra do acaso. Eu te criei de uma forma maravilhosamente tremenda. E você começa a entender porque foi criado. De repente Deus fala para você, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Daí começa a falar, para que você me escolheu, Senhor? Calma, eu vou te revelar daqui uma caminhada. Primeiro vamos nos conhecer. Fala, mas eu já quero saber. Calma, vamos nos conhecer um pouquinho mais. Daí você começa a conhecer o papai. Você começa a sentir um amor que você nunca sentiu, nem a teu pai e tua mãe, com todo o amor que ele poderia te dar. Você nunca sentiu isso. Depois que você sente esse amor, você fala assim, meu Deus, como é bom sentir isso. Quem já chegou quebrado aqui? Quem saiu renovado já daqui? Quem não levantou a mão, glória a Deus pela sua vida. Quem já chegou triste aqui? Ninguém entristece? Todo mundo é feliz? Quem já saiu alegre daqui? Quem já entrou na presença de uma forma ou de outra? Agora não é na igreja, estou falando na presença. Quem já entrou na presença ou de outra forma? Quem está entendendo o que estou falando hoje? Se coloca de pé. A pergunta não é se a presença do Senhor está aqui. A pergunta é, qual resposta vamos dar a ela? Deus ainda visita casas. Deus ainda visita lares. Deus ainda transforma vidas. Deus ainda muda circunstâncias. Deus ainda abençoa de forma sobrenatural. Deus ainda multiplica pães. Deus ainda multiplica peixes. Deus ainda é um Deus multiplicador. Deus ainda ressuscita mortos. Deus ainda cura cegos. Deus ainda cura coxos. Deus ainda cura e libera a cura. Ele continua sendo o mesmo Deus, não mudou em nenhuma vírgula. O mesmo Deus que você vê no Antigo Testamento e fala, uau! Uau! Como que aconteceu isso? É o mesmo Deus que está aqui nessa manhã. O mesmo Deus que você fala, eu queria estar lá no Mar Vermelho para ver esse mar se abrindo. Já está morrendo de medo, mas estaria lá, né? É o mesmo Deus que está aqui, pode abrir o mar da tua vida. O mesmo Deus que chegou depois de 3 dias Lázaro morto, enterrado, acabado, destruído, sem vida, sem propósito, mas acabou, morreu. Morreu tudo para Lázaro. Aqui tinha acabado. E todo mundo já tinha falado, acabou para Lázaro. Morreu, acabou tudo. Ele era um homem que tinha tantos sonhos. Era um homem que tinha tantos propósitos. Acabou. E Deus chega para Lázaro e fala o quê? Lázaro, vem
E diz que Lázaro saiu sonhador de novo lá. Pensaram que tinha acabado. Pensaram que ia viver sem mim. Estou eu de novo na parada. Agora vocês vão ver que eu vou viver. Agora vocês vão ver o que vai acontecer na minha vida. Ele poderia falar que foi um dos únicos homens que saiu da morte para a vida. Jesus, Lázaro e a filha da mulher que estava lá de Naim, lá, que estava andando. Que Deus chegou, estava morto, encontrou e falou: levanta. Ele levantou. E a Talita Cumi, que foi lá, o Talita Cumi, antes menina. Poucas pessoas falaram que venceu a morte em vida. No Antigo Testamento sabemos, Elias. Moisés, alguns dizem que venceu também a morte. Alguns dizem, mas Elias é claro. Mas irmãos, está aqui o autor da vida. Está aqui aquele que venceu a morte. Está aqui aquele que falou: aonde está a morte, o teu arguilhão? Aonde está a morte, a tua vitória? Eu venci a morte, eu venci a morte, eu venci a morte. Aquele que venceu a morte está aqui, Ele é o teu Deus, e Ele está operando em teu favor nessa manhã. Que porta você precisa abrir? Ele tem o poder para fazer. Qual milagre você precisa? Ele tem o poder para realizar esse milagre. Como está a tua conta bancária? Está zerada. Deus tem o poder para reverter essa conta. Como está a tua casa destruída? Deus tem o poder para mudar a tua casa. Como está o teu casamento acabado? Deus tem o poder para restaurar o teu casamento. O que você precisa? Irmãos, eu poderia encerrar aqui falando, puxão de orelha para você, mas não quero. Deus está falando o que você precisa. Ele está aqui. Talvez faz 20 anos está orando por algo, mas você não estava valorizando isso. Hoje você vai fazer uma aliança com Deus. Hoje você vai resgatar uma aliança com o Senhor e vai falar assim: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Está começando o ano. Esse ano, e a partir desse ano, não só esse ano, mas a partir desse ano, o que eu não valorizei da tua presença eu vou valorizar. Me perdoe porque teve anos e anos e anos que eu não entendi. Hoje eu entendo. Nesse momento eu estou entendendo que o Senhor é a prioridade, que o Senhor é o alvo, que o Senhor tem que ser o meu desejo. E eu quero fazer uma aliança contigo. Esse ano eu vou me dedicar. Esse ano eu vou me esforçar para estar com meus irmãos. Eles são chatinhos, mas vou me esforçar para estar com eles. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar e, Senhor, eu vou mostrar para minha família a importância de congregar. Eu vou mostrar para minha casa a importância de estar na presença. Eu vou mostrar a importância que o Senhor tem na minha casa e no meu lar. Eu vou mostrar para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, a importância do Senhor na nossa história e na nossa vida. Eu vou orar com a minha casa, eu vou orar com a minha família. Senhor, eu vou tirar um tempo todos os dias, nem se for na hora de dormir, nós vamos orar juntos, mostrando para a nossa casa a importância que o Senhor tem, o valor da tua presença no nosso lar, porque sem o Senhor nós não vamos viver. Sem o Senhor nós não vamos chegar em lugar nenhum. A minha casa, eu preciso de Ti. Senhor, até hoje eu lutei, até hoje eu me esforcei, até hoje me dediquei, mas foi, Senhor, com a força do meu braço. Mas a partir desse momento eu quero fazer uma aliança contigo. E eu não quero mais viver da forma que tenho vivido. Eu não quero mais me esforçar de uma forma natural. Eu creio, se o Senhor falar, as coisas vão mudar.
Assim como aquele homem, centurião de Romano, falou: eu sei, eu sou um homem que tem autoridade, sei, se eu falar para o meu servo, vai, ele vai. Então uma palavra, é 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 uma palavra que o Senhor liberar, e as circunstâncias da minha vida, eu tenho certeza, vai mudar minha casa, vai mudar minha vida, vai mudar minha empresa, vai mudar meus negócios, vai mudar.